Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um módulo aqui do LabCri. Eu sou a Ellen e vou estar com vocês falando um pouquinho sobre aprendizagem criativa. Então, bora lá descobrir o que nós vamos ter nesse módulo? Na unidade 1, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte conceitual, de onde veio a aprendizagem criativa, que elementos são principais no olhar para a aprendizagem criativa. No segundo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem na prática, conversar um pouquinho sobre o Scratch, o mão na massa. E no último módulo, mas não menos importante, a gente vai falar um pouquinho de aprendizagem criativa na educação básica. Vamos conhecer um pouquinho do que vai ter nesses módulos para vocês? Bom, na unidade 1, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o construcionismo, que está por trás aí dessa abordagem, né, de ensino da aprendizagem criativa. Nós vamos descobrir algumas influências que Mitchell Resnick teve para construir essa abordagem e nós vamos também conhecer um pouquinho sobre o MIT Media Lab, o espaço onde hoje é feita as pesquisas de aprendizagem criativa lá no Lifelong Kindergarten, um grupo de pesquisa. Nós vamos também conhecer quais são os princípios que norteiam a aprendizagem criativa. E dentro desses princípios, a gente vai descobrir que é importante começar pela exploração para depois fazer a explicação, significar os caminhos. E nós vamos também conhecer a espiral da aprendizagem criativa, que é um processo criativo. E a gente vai descobrir como que a gente pode usar os elementos da espiral da aprendizagem criativa como forma estratégica, tanto para o fazer quanto para planejar nossas atividades para favorecer esse processo criativo acontecer com nossos alunos. E aí, nós vamos conhecer um pouquinho da casinha da aprendizagem criativa. A gente vai descobrir como é que eu posso fazer atividades que sejam piso baixo, mas que sejam acessíveis para começar. Vamos pensar em possibilidades de como a gente pode valorizar os diferentes caminhos dos nossos alunos e também como que a gente pode favorecer com que eles, ao longo do tempo, vão tendo contato com outros níveis, né? E vão aprendendo a transformar os seus projetos iniciais, que eram algo simples, em coisas cada vez mais complexas, dependendo da tecnologia, do material, do conhecimento necessário para aquelas práticas. Nós vamos descobrir um pouquinho sobre os elementos da aprendizagem criativa. Então, quais são os pilares que estruturam a aprendizagem criativa? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o P de projetos, o P de paixões, o P de pares e do pensar brincando. Também vamos falar rapidamente sobre o propósito. Como é que os propósitos podem nos ajudar a conectar e engajar ainda mais nossos alunos nas atividades? E nesse sentido, como que a gente pode usar as poderosas ideias que a gente tem no dia a dia para conectar esses alunos com a sua realidade local? E aí, vocês vão ser convidados a refletir um pouquinho sobre como as atividades que vocês já realizam podem desenvolver ou, né, serem aperfeiçoadas com a aprendizagem criativa. E aí eu preparei para vocês alguns momentos para vocês fazerem essas reflexões e pensar como a gente pode conectar os elementos da aprendizagem criativa nas práticas que você já faz em sala de aula e cada vez mais favorecer os elementos que você considera importante para a sua turma. Na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o Scratch, de onde ele veio, como é que ele funciona, para que serve, quais os potenciais de usá-lo na sua sala de aula. Vocês vão ter acesso a alguns materiais de sugestões e a gente também vai falar sobre o que é o mão na massa no olhar da aprendizagem criativa. E o porquê que no Brasil a gente tem até um dia para celebrar o mão na massa, né? O fazer e o aprender brincando. Nesse sentido, eu disponibilizei para vocês lá no nosso material um espaço especial do Scratch, inclusive com guia para educadores. Então, para vocês começarem a dar os primeiros passos de exploradores nessa ferramenta. E no dia do Mão na Massa, a gente também preparou para vocês algumas possibilidades. Então, lá tem qual é o olhar do Mão na Massa, como que eu posso potencializar isso na minha prática e exemplos de quem já está fazendo isso. Então, segue aí a ideia que a gente precisa cada vez mais transformar nossos alunos em exploradores, para que eles possam, então, nesse percurso, explorar as coisas mais inesperadas, né?
e utilizar dos materiais que eles já têm acesso, mas também dos materiais que são familiares a eles de forma não familiar, porque a diferença está no olhar. Como é que a gente olha essas coisas, né? Como é que a gente trabalha a improvisação se a gente não dá a oportunidade de improvisar? Como é que a gente favorece com que os alunos se adaptem a diferentes formas se eles não têm oportunidade de se adaptar, né? Então, esse é o objetivo de falar um pouquinho sobre o mão na massa e esse fazer, né, brincando. Na unidade 3, foi preparado um espaço especial para contar sobre iniciativas que apoiam esse fazer dentro das escolas, mas também um espaço com histórias de professores de diferentes etapas escolares para vocês conhecerem e se inspirarem com essas histórias, professores que usam a aprendizagem criativa nas suas práticas. Então tem um espaço especial dedicado a isso. Bom, tudo isso é para ajudar a fazer o quê, né? É para que a gente possa, ao longo desse processo, levar isso para a nossa prática e pensar de como eu posso levar esses elementos aos poucos para as ações que eu já faço, né? Seja para a nossa escola, seja para a nossa rede, seja para a nossa aula, simplesmente a nossa sala de aula, né? A nossa aula ali. Então, vale sempre a gente refletir que é por meio dos projetos que a gente quer oportunizar isso para os alunos, né? Para que eles criem seus próprios projetos. E não só a gente criar projetos para eles, mas a gente criar projetos que dê oportunidade que eles criem seus próprios projetos. Nesse sentido, nós vamos ser sempre convidados a refletir como que eu posso favorecer esse ambiente, tanto na minha escola, na minha sala de aula, na minha rede, que tipo de momentos eu posso gerar para que os meus professores, os meus colegas, os meus gestores possam trabalhar em conjunto e como que eu posso criar esses espaços com qualidade para desenvolver atividades, né, com o olhar da aprendizagem criativa. Será que eu preciso de um laboratório para isso ou será que eu consigo transformar a minha sala de aula hoje para agregar esse espaço? Então, nesse sentido, a gente vai ser sempre convidado a refletir quais são as ações que nós, né, vamos fazer dentro dos nossos papéis para trazer os elementos da aprendizagem criativa, principalmente do olhar da espiral da aprendizagem criativa, para a nossa prática, né? Como que a gente pode ajudar os alunos a imaginar mais, criar mais, brincar mais, compartilhar durante o processo e também após o processo, e refletir como isso pode ser transformado, né, e redesenhado ao longo do tempo. Nesse sentido, vocês vão ser convidados a conhecer um pouquinho mais sobre o Jardim de Infância para a Vida Toda, que é o olhar do Mitchell Resnick para a aprendizagem criativa, e também ir além. Vocês podem ir além e se conectar com toda uma comunidade que estuda e usa, né, a aprendizagem criativa na prática. Então vai ter tudo isso lá no material disponível para vocês. Pessoal, o que eu quero deixar de mensagem é: oportunize e se dê oportunidade. Lembre, isso é um processo. A gente não vai transformar a nossa sala de aula toda de uma vez só, mas a gente pode transformar ela aos poucos. Cada elemento que a gente vai trazendo e ressignificando para o nosso desenho na prática é que vai fazer com que nossa aula daqui 1 ano, 2 anos, tenha cada vez mais essas características e favoreça o olhar do aluno para essa autonomia e o protagonismo que a gente tanto deseja. Então, também se dê a oportunidade de redesenhar as práticas que vocês já fazem, né? E nesse sentido, lembrem que todos nós podemos ser criativos. A criatividade, ela não se desenvolverá necessariamente sozinha, né? A gente precisa nutrir, incentivar e apoiar ela, como o próprio Mitchell trouxe para nós, né? E como é que a gente pode favorecer e nutrir essa criatividade nas nossas práticas? Aos poucos, a gente pode trazer esses elementos para valorizar cada dia mais o que a gente já faz. Então, como eu posso trazer mais projetos para as minhas aulas? Como eu posso favorecer momentos de qualidade para que os alunos compartilhem pares? Como que eu posso usar das paixões deles, mas incentivar que eles despertem novos interesses? E como que eu posso ajudá-los a refletir não só sobre o que eles fizeram, mas como eles fizeram? É pensando nesses aspectos que a gente vai favorecer a criatividade ser desenvolvida, como uma flor, um jardim que a gente precisa cultivar. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui e eu espero que vocês aproveitem bastante esse módulo. Muito obrigado, até uma próxima.